Olá, alma em busca de lembrança. Talvez você já tenha acordado um dia com os olhos ainda úmidos, o corpo presente, mas o espírito distante. Um vazio doce, como se tivesse deixado algo importante para trás. Mesmo sem saber o que, você tenta lembrar, puxa pela mente, mas só vem fragmentos. Uma luz dourada, um som que parecia música, mas também parecia silêncio, um olhar que você não conhece, mas te acalmava como ninguém. Então a vida te chama. O celular toca, o alarme apita, o dia começa, e aquilo tudo vai se apagando, como se fosse apenas sonho. Mas será que foi só isso? E se o que você viveu durante a noite não foi uma criação da mente, mas uma recordação da alma? E se aqueles lugares, aquelas presenças, aquela paz, forem, na verdade, mais reais do que tudo o que chamamos de realidade? Dolores Cannon ouviu incontáveis relatos de pacientes que, durante sessões de hipnose, descreviam experiências noturnas que pareciam visitas a outras dimensões. E mais do que isso, descreviam esses sonhos como reais demais, vivos demais. Um dos casos contava: eu entrei num campo azul, o céu tinha cores que não existem aqui, e uma mulher segurava minha mão. Ela não dizia nada, mas eu entendia tudo. Eu não sabia quem ela era, mas eu sabia que era de onde eu venho. Esses relatos não eram visões aleatórias. Eles repetiam padrões. Falavam de viagens fora do corpo, encontros com guias espirituais, cidades de luz, escolas do espírito, planos de cura, de reconexão. E quando essas almas retornavam ao corpo, ainda que não lembrassem com clareza, algo dentro delas havia mudado. Elas voltavam com uma intuição mais forte, uma paz que não sabiam explicar, ou uma dor de saudade de um lugar que nunca pisaram com os pés, mas que conheciam com o coração. O que faz com que alguns sonhos sejam mais vívidos do que os nossos dias comuns? A resposta talvez seja esta: porque nesses sonhos, você não está sonhando. Você está lembrando. Você está vivendo sem o peso do corpo. Você está sendo quem realmente é, sem o disfarce do mundo físico. Neste episódio vamos compreender por que a desconexão da alma não é fuga, é retorno. E por que a sensação de realidade invertida ao acordar é um sinal claro de que a consciência não mora apenas neste plano. Se você já sentiu que esteve em outro lugar, se você já desejou não acordar porque o sonho era mais bonito que a realidade, então sua alma já atravessou. E talvez hoje ela esteja pronta para lembrar. Dolores Cannon, em décadas de sessões de hipnose regressiva, percebeu algo intrigante. Muitas pessoas relatavam que, durante o sono, experimentavam a mesma sequência de fenômenos descrita por quem passou por uma experiência de quase morte. Isso incluía a sensação de flutuar para fora do corpo, a visão do próprio corpo dormindo de cima, o atravessar de túneis ou vórtices de luz, o encontro com presenças luminosas e familiares, a visita a locais de beleza indescritível, a certeza de que aquilo era mais real que a vida desperta e então, o retorno. Essas descrições não surgiam de livros ou crenças prévias. Na verdade, muitas dessas pessoas nem acreditavam em vida após a morte. Mas ao entrarem em transe profundo, descreviam com exatidão portais dimensionais, campos de energia, lugares onde não existia tempo nem peso. Era como se o sono permitisse à alma ensaiar o mesmo caminho da morte, sem morrer. E essa descoberta transformou a forma como Dolores compreendia o ato de dormir. Durante o sono a alma se solta e volta para casa por algumas horas. Dolores Cannon. As experiências de quase morte, EQMs, têm sido estudadas por médicos, cientistas e terapeutas há décadas. Pessoas que estiveram em coma, paradas cardíacas ou acidentes graves relatam uma série de sensações que coincidem quase palavra por palavra com aquilo que Dolores Cannon ouviu em seus pacientes sob hipnose profunda. E a semelhança com os sonhos hiperrealistas é impressionante. Tanto nas EQMs quanto nos sonhos lúcidos profundos, as pessoas dizem: eu não pensava com a mente. Eu sabia com a alma. Não havia medo, só paz. As cores eram vivas de um jeito impossível de descrever. Tudo fazia sentido, como se ali fosse minha origem.
A ciência ainda tenta explicar isso com descargas químicas do cérebro em momentos de estresse ou REM profundo. Mas o que não se explica é a consistência dos relatos, vindos de pessoas de diferentes culturas, religiões e tempos. Dolores Cannon enxergava um ponto comum. A alma, quando liberta do corpo, acessa um campo onde a verdade é auto-evidente. Ela não precisa ser ensinada, apenas lembrada. É nesse campo que as pessoas, ao sonharem, veem entes falecidos, visitam cidades celestes, têm insights que mudam suas vidas. E é por isso que muitas vezes, ao acordar, sentem que deixaram uma parte de si lá. Não é alucinação. É memória vibracional. Não é imaginação. É acesso. Não é fantasia. É vivência extracorpórea. Essas noites de verdade ampliada não são raras. Elas acontecem com frequência, mas são ignoradas porque não cabem no paradigma materialista da realidade. Mas agora que você sabe disso, pode olhar para seus próprios sonhos com outra lente e talvez perceba que algumas daquelas experiências noturnas que você considerava estranhas ou sem sentido eram, na verdade, ensaios da alma para o grande retorno. Toda noite, sem saber, você se aproxima de algo sagrado. Enquanto o corpo repousa sobre a cama, a mente vai desacelerando e a alma, silenciosamente, começa a vibrar em outra frequência. É nesse intervalo, entre a última piscada consciente e o mergulho no inconsciente, que um tipo de passagem energética se abre. Dolores Cannon chamava esse momento de travessia sutil, uma abertura entre mundos, um convite silencioso para retornar a dimensões que não podem ser acessadas em vigília. Esses portais não têm forma física. São frequências de luz, padrões geométricos, pulsares vibracionais, que só podem ser percebidos quando o ego se desliga. Eles se abrem quando a alma está limpa o suficiente para atravessar e ser recebida. Ao passar por esses portais, o viajante noturno pode visitar locais de cura espiritual, salas de ensino interdimensional, planos onde contratos da alma são revistos, dimensões onde se reencontram guias, mentores e partes esquecidas de si mesmo. Alguns desses lugares não têm linguagem, outros não têm tempo, e todos eles compartilham uma coisa: a sensação de estar em casa. Por isso muitos dizem, ao acordar, eu não queria voltar. Tudo fazia sentido lá. Aqui parece estreito. É porque sua alma esteve onde o real é inteiro, e o corpo apenas um fragmento. Você já se perguntou por que essas experiências só ocorrem no sono profundo, ou em estados alterados de consciência, como meditação intensa, transe ou quase morte? A resposta é simples e ao mesmo tempo imensa. Porque o corpo e o ego não suportam a luz do real. A consciência eterna vibra em uma frequência que não pode ser percebida com os olhos físicos, nem interpretada com a mente racional. Ela exige silêncio, entrega, desligamento. Dolores Cannon ensinava que o corpo é um traje temporário, necessário para a experiência terrena, mas limitado em sua capacidade de perceber o infinito. Já a alma é ilimitada. E quando o corpo repousa, quando o cérebro dorme, a alma acorda. Nesses momentos, o que parecia impossível se torna acessível. A intuição se torna visão. O sentimento vira linguagem. A verdade vibra como certeza inquestionável. Por isso, muitos que atravessam os portais noturnos voltam com insights, visões, respostas e mudanças sutis no campo vibracional. Mesmo que não se lembrem conscientemente, o corpo sente, o olhar muda, a energia se transforma. Você talvez já tenha voltado com a sensação de que algo foi resolvido, ou com uma ideia que parecia não ser sua, ou com um sentimento profundo de missão. Esses são os rastros da travessia. São as pegadas da alma que, à noite, cruzou o véu e voltou carregando luz. Por que você nunca aprendeu na escola que poderia sair do corpo durante o sono? Por que nenhuma aula de biologia falou sobre a alma como viajante noturno entre mundos? Por que a psicologia oficial ainda classifica seus sonhos mais reais como produto do inconsciente,
Porque há um medo coletivo de tudo aquilo que não pode ser controlado. Desde muito cedo, fomos ensinados a confiar apenas no que é físico, palpável, mensurável. A realidade virou sinônimo de matéria. Tudo o que ultrapassa os 5 sentidos foi rotulado como delírio, misticismo ou superstição. Mas Dolores Cannon e tantos outros terapeutas e pesquisadores conscientes romperam com esse véu. Ela percebeu que muitas pessoas em transe relatavam experiências espirituais absolutamente reais que ocorriam durante o sono. Relatavam encontros com mentores, passagens por escolas astrais, curas profundas feitas em outros planos, visitas a entes já desencarnados. E mais, falavam disso com mais convicção do que das experiências da vida acordada. Ainda assim, esses relatos foram ignorados. Porque aceitar que sonhos possam ser mais reais do que o real ameaça tudo. A narrativa da separação entre corpo e alma. A ideia de que a consciência é um subproduto do cérebro e a crença de que a morte é o fim. Se você entende que a alma atravessa portais durante o sono, então compreende que a morte não é interrupção, é transição. E que a vida é muito mais do que um emprego, boletos e obrigações. A vida se torna uma missão interdimensional. E isso não interessa a um sistema que precisa de você, anestesiado, distraído, materializado. Vivemos numa era em que despertar virou moda. Mas o que nos vendem como despertar é produtividade, foco, mais performance. Acorde cedo, faça mais, seja melhor. Mas ninguém fala do outro despertar. Aquele que acontece quando você fecha os olhos. Aquele que acontece quando a alma deixa o corpo e lembra que o tempo não existe, que a dor é só um estágio, que o amor nunca foi embora. Esse despertar silencioso é revolucionário, porque ele não depende de gurus nem de doutrinas. Ele depende apenas de escutar o que a alma já está dizendo há noites e noites. Você sonha com outros mundos? Sente que esteve em algum lugar? Volta com ideias que não parecem suas? Acorda com uma saudade sem nome? Então você já passou pelos portais. Mas talvez tenha sido convencido de que foi só coisa da sua cabeça. E agora você pode escolher. Pode seguir acreditando que o real é só isso aqui. Carne, tempo, rotina. Ou pode começar a ouvir o chamado daqueles lugares onde as cores são mais intensas, a verdade é sentida e a vida é maior. Há uma saudade que você talvez sinta e não consegue explicar. Não é de alguém, nem de um lugar. É uma saudade de algo que você nunca viu com os olhos, mas que conhece com a alma. Essa saudade aparece depois de certos sonhos. Depois de noites em que você acorda com o peito apertado e o olhar perdido, como quem voltou de uma viagem e deixou algo muito precioso para trás. Essa saudade é uma pista. É um lembrete de que sua alma esteve em casa por algumas horas. E agora, de volta ao corpo, ela sente o peso da separação temporária. Dolores Cannon dizia que o sono é o único momento em que o ego se cala o suficiente para permitir que a alma lembre. E quando isso acontece, mesmo que por instantes, a alma revive. Fragmentos de outras vidas, registros de outros mundos, emoções de outros planos e conexões que transcendem tempo, espaço e lógica. É como se, por alguns instantes, você se visse inteiro novamente, sem máscaras, sem dor, sem dúvida. E se eu te dissesse que a vida que você vive acordado não é a única em andamento? E se os sonhos mais reais que você já teve forem apenas fragmentos de uma existência mais ampla, mais luminosa, mais verdadeira, que você apenas esqueceu para poder experimentar a densidade da Terra? Você não é alguém que dorme para descansar. Você é alguém que usa o sono para lembrar. E quando lembrar, vai parar de chamar esses sonhos de sonho. Vai começar a chamá-los de lembranças, de reencontros, de ensaios para o que ainda virá. Porque tudo que você viveu ali, naquele espaço de luz, seja por um segundo ou por uma noite inteira, faz parte de você, está gravado na sua essência e está voltando à tona. A sua alma não está desconectando. Ela está voltando, voltando a enxergar, voltando a reconhecer, voltando a vibrar na verdade do que é. Esse é o verdadeiro despertar.
E ele não acontece com olhos abertos. Acontece quando o coração aceita aquilo que a mente jamais entenderá. Esta noite, quando você fechar os olhos, lembre-se: você não está apenas indo dormir. Você está entrando em um espaço sagrado onde a alma se liberta. Pode ser que você não lembre dos lugares que visitou, das presenças que encontrou, das mensagens que recebeu, mas o seu campo energético lembra. Seu coração sente. Seu corpo carrega o eco, porque toda noite você atravessa um portal, um que não brilha no céu, nem é feito de luz como nos filmes, mas que pulsa dentro de você, na quietude entre um pensamento e outro, na vibração da alma quando o mundo dorme e o espírito acorda. E é ali, no escuro sagrado do invisível, que você reencontra partes suas que estavam espalhadas pelos mundos. Você não é alguém que dorme e sonha. Você é um ser que sonha realidades. E os sonhos mais vívidos, mais intensos, mais inexplicáveis, não são produtos da mente, são lembranças vibracionais, fragmentos do que sua alma viveu e vive em outras dimensões. Por isso, se ao acordar você sentir uma paz que não entende, uma tristeza que não tem causa, uma lembrança sem forma, ou uma saudade sem nome, saiba, você voltou de um lugar que nunca deixou. Você retornou de si, e amanhã à noite vai voltar de novo. Então, antes de dormir, diga em silêncio: eu aceito atravessar, eu permito lembrar, e ao retornar, trarei comigo apenas aquilo que eleva, cura e desperta. E assim, toda a noite deixa de ser fuga, e vira voo. Vou de volta ao lar vibracional, onde você é completo, eterno e consciente. Até a próxima travessia, e que os portais se abram em silêncio, quando a sua alma finalmente se permitir voar.